Olá, eu me chamo Bruno Augusto Mariz, sou mestrando em estomatopatologia pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba e vou falar um pouco com vocês sobre distúrbios hematológicos. Bem, primeiramente, o sangue é considerado um tecido vivo e é constituído por uma variedade de células diferentes entre si e com finalidades diversas específicas. Os principais componentes do sangue são os eritrócitos, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio em direção aos tecidos, os leucócitos, responsáveis pela defesa celular e humoral do organismo, e os trombócitos, que representam a série plaquetária, que participam no processo de cicatrização. Os distúrbios hematológicos são então divididos em distúrbios dos eritrócitos, distúrbios leucocitários e distúrbios de sangramento. Os distúrbios dos eritrócitos são importantes para o dentista e para a saúde do paciente por muitas razões. O dentista tem um importante papel na detecção de pacientes com anemia, por exemplo, através da história, do exame clínico e dos resultados de testes laboratoriais. Esses procedimentos iniciais servem como base para o encaminhamento ao médico especialista e para a finalização do diagnóstico. A anemia, ela indica uma queda no volume de hemácias ou na concentração de hemoglobina no sangue. Este problema pode ser o resultado de vários fatores, como a queda na produção de eritrócitos, o aumento da destruição deles ou a perda dos eritrócitos através de um sangramento, por exemplo. A anemia pode ser sinal de uma doença subjacente, como a insuficiência renal, doenças no fígado, condições inflamatórias crônicas, malignidades ou deficiências de vitaminas e minerais. As características clínicas da anemia correspondem cansaço, cefaleia, delírios e palidez das membranas mucosas, como é o caso da conjuntiva palpebral e da mucosa bucal. O tratamento da anemia é feito através da determinação da causa subjacente e da correção do problema, ou seja, será diagnosticado o que causou aquela anemia e a retirada dessa causa consiste no tratamento. A anemia de células falciformes é um dos mais graves distúrbios genéticos da síntese de hemoglobina. Nessa doença, as hemácias sofrem deformação da sua forma normal de um disco bicôncavo e a hemácia vai passar agora a ter uma forma rígida e curva, que lembra o formato de uma foice. Os eritrócitos falciformes eles vão ser mais frágeis e vão tender a bloquear os capilares. As características clínicas da anemia de células falciformes é que ela poderá afetar qualquer tecido ou órgão e poderá ocorrer a crise da célula falciforme, que é uma situação em que a forma de foice se torna mais grave naquele paciente. Essa crise ela pode ser precipitada por hipóxia, infecção, hipotermia ou desidratação do paciente. Quando ela ocorre, esse paciente vai sofrer dor extrema, causada por isquemia do tecido afetado por essa crise. Os ossos longos, os pulmões e o abdômen estão entre os locais mais comumente afetados, e cada episódio pode durar de 3 a 10 dias. Radiograficamente, esses pacientes apresentam um padrão trabeculado reduzido na mandíbula. Em radiografias do crânio, nós observamos a aparência de fios de cabelo em pé. Esses pacientes vão ter uma maior incidência de osteomielite da mandíbula, parestesia prolongada do nervo mandibular e também podem apresentar necrose pulpar assintomática. O tratamento da anemia de células falciformes é primeiramente profilático, onde devemos evitar fatores que precipitem as crises, em especial desidratação, infecções, estase da circulação e resfriamento da pele. O paciente
deve ter boas condições gerais de nutrição e de higiene, e as crises devem ser tratadas com repouso, aquecimento e hidratação via oral ou intravenosa e antibióticos se houver uma infecção associada. No tratamento odontológico, o dentista deve confirmar com o médico hematologista do paciente se a condição está estabilizada, onde é claro, as consultas odontológicas só serão realizadas quando houver essa confirmação. As consultas deverão ser curtas, devemos evitar procedimentos longos e complicados e também poderemos lançar mão de cuidados dentários preventivos, como controle de dieta, instrução de higiene oral e aplicação de gel, de flúor gel, nesses pacientes. O dentista também, fazendo isso, ele vai evitar a infecção bucal. A anestesia deve ser utilizada de forma normal e a profilaxia antibiótica também deverá ser usada nesses pacientes. Lembrando que crianças menores de 5 anos com essa doença já usam antibióticos regularmente, então não será necessário realizar a profilaxia nelas. Já sobre os distúrbios leucocitários, eles podem influenciar fortemente o tratamento odontológico. Os leucócitos são responsáveis pela defesa primária contra infecções microbianas e são críticos para a formação da resposta imune. Os defeitos nos leucócitos podem se manifestar como atraso na cicatrização, infecção e ulceração da mucosa. O dentista deve estar habilitado para detectar anormalidades nos leucócitos por meio da história clínica do paciente, do exame clínico e dos testes laboratoriais. A neutropenia, ela refere-se a uma diminuição do número de neutrófilos circulantes inferior a 1.500 neutrófilos por milímetro cúbico no adulto. É frequentemente associada a um aumento de susceptibilidade no paciente a infecções bacterianas, e a infecção da mucosa bucal pode ser um sinal inicial da doença. A diminuição de neutrófilos pode ser precipitada por vários mecanismos, como a diminuição da produção e o aumento da destruição dos neutrófilos. As características clínicas da neutropenia incluem infecções bacterianas comuns, ao invés de infecção viral ou fúngica. Problemas dos pacientes parecem estar causados por estafilococos aureus e organismos gram-negativos, e os locais mais comuns de infecções são o ouvido médio, a cavidade oral e a área periretal. Intraoralmente, podemos observar lesões que surgem como ulcerações na mucosa gengival. As infecções relacionadas à neutropenia devem ser tratadas com antibióticos apropriados, e o paciente deve ser incentivado a manter ótima higiene bucal para diminuir a carga bacteriana na cavidade oral. Agora vamos falar um pouco sobre distúrbios de sangramento. Eles são condições que alteram a capacidade dos vasos sanguíneos, plaquetas e fatores de coagulação e promoverem a homeostasia. A hemostasia. E quando adquiridos, são resultado de doenças que afetam a integridade da parede vascular, das plaquetas e dos fatores de coagulação. Efeitos também podem ser causados por efeitos adversos a medicamentos, radioterapia e ou quimioterapia para câncer. A trombocitopenia é um distúrbio hematológico caracterizado por diminuição do número de plaquetas sanguíneas circulantes. A contagem de plaquetas de 200.000 a 400.000 mm3 é considerada normal. A diminuição de plaquetas pode ser devida à redução da produção, o aumento da destruição ou o sequestro das plaquetas no baço. As características clínicas da trombocitopenia são eventos traumáticos durante a mastigação, petequias, equimose ou hematoma na pele ou intraoralmente, hemorragia gengival espontânea, epistase e hemoptise,
E tipos especiais de trombocitopenia incluem a púrpura trombocitopênica imune idiopática e a PTT. O tratamento da trombocitopenia, quando relacionado a drogas, é interromper a medicação. Também podemos usar transfusões de plaquetas e tratamentos com corticosteroides. E a púrpura trombocitopênica idiopática pode se resolver espontaneamente, porém em casos mais graves usamos o corticosteroide ou imunoglobulina intravenosa. A hemofilia é um distúrbio de coagulação associado a uma deficiência genética em qualquer um dos fatores da coagulação. Ela é dividida em hemofilia do tipo A e do tipo B. Na hemofilia do tipo A, existe uma deficiência no fator de coagulação 8, e ela é a forma mais significativa, correspondendo a 80 a 85% dos casos. Já na hemofilia do tipo B, existe a deficiência no fator de coagulação do tipo 9. Ela é semelhante à hemofilia do tipo A, porém muito menos comum, com uma prevalência de 1 em cada 60 mil pessoas. A hemofilia é um distúrbio genético ligado aos genes do cromossomo X. Ela é mais frequente nos homens porque, como os homens só apresentam um cromossomo X, quando eles recebem o cromossomo X mutado da sua mãe portadora, por exemplo, como é o caso da primeira família, esse menino já vai apresentar a doença. Já na segunda família, quando o pai é hemofílico e a mãe não é portadora do gene, as filhas do casal vão ser portadoras, mas os filhos não vão ter a hemofilia. E na terceira família, quando o pai é hemofílico e a mãe é portadora do gene, tanto poderemos ter mulheres hemofílicas, homens hemofílicos e mulheres portadoras da doença. As características clínicas da hemofilia são principalmente a hemorragia profunda, que é a hemartrose, principalmente nos joelhos, a deformidade incapacitante das articulações dos joelhos, secundária à artrite e à anquilose, e a hemorragia incontrolável ou demorada pode resultar de qualquer laceração, como por exemplo incisões cirúrgicas, extrações dentárias, curetagens periodontais. O tratamento da hemofilia é a reposição do fator anti-hemolítico. Por exemplo, se um paciente com hemofilia A ele irá receber a molécula do fator 8 e o com hemofilia B vai receber a molécula do fator 9. Os hemocentros distribuem gratuitamente essa medicação que é fornecida pelo Ministério da Saúde. E quanto mais precoce for o início do tratamento, menores serão as sequelas que deixarão os sangramentos. Se a cirurgia oral ou periodontal for necessária, o dentista deve consultar o médico hematologista responsável pelo paciente. E a aplicação do fator de coagulação 8 ou 9 pode ser aumentado antes da cirurgia. O agente antifibrinolítico, como é o caso do ácido tranexâmico, ele vai inibir a degradação do colágeno. E ele pode ser usado de um dia antes da cirurgia e mantido por mais 7 a 10 dias, melhorando a cicatrização e a coagulação desses pacientes. Então, na consulta odontológica, o pré-operatório será feito através da consulta com o hematologista para ver o tipo de resposta do paciente, o tipo de tratamento odontológico e as recomendações da conduta. Poderá ser a aplicação de desmopressina, que é o DDAVP, 1 hora antes do procedimento, e a reposição do fator 8 ou 9. No transoperatório,
o dentista deve usar uma boa técnica cirúrgica, o uso de compressão com gaze para o controle do sangramento local e o hematologista vai monitorar o tratamento dos pacientes internados. No pós-operatório pode ser aplicada uma segunda dose do DDAVP ou reposição do fator e o paciente deverá ser examinado de 24 a 48 horas após a cirurgia para analisar sinais de infecção, sangramento e a cicatrização do paciente. Deve-se evitar o ácido acetil salicílico ou compostos que contêm o ácido acetil salicílico e anti-inflamatórios não esteroidais. O paracetamol, associado ou não à codeína, pode ser indicado. Como leitura complementar estão os livros de Manejo Odontológico do Paciente Clinicamente Comprometido e Terapêutica Medicamentosa em Odontologia.